Olá pessoal, então eu decidi fazer esse lindo buquê para dar pro Dia das Mães. Olha que coisa mais linda que ele ficou, com rosas de cetim e bombom. Bom, eu usei essas forminhas para brigadeiro, né? Aqueles palitos que a gente faz espetinho para poder fazer a nossa base, fita de cetim de duas cores, na branca e na vermelha, o bombom da sua preferência e o papel seda para poder fazer a decoração. Se quer aprender, então vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, aqui eu já tinha feito algumas. Eu fiz 3 mescladas, na vermelha e na branca. Fiz 3 na vermelha e 3 na branca. Algumas pétalas eu já tinha feito noite passada. Comecei na sexta-feira e para poder terminar no sábado, para poder entregar no domingo. Cada pétala eu fiz com cada cordão, na verdade, eu fiz com 8 pétalas. Aí depois de prontas, eu fui unindo elas. Como essas já estavam prontas, eu fui unindo elas para poder terminar o restante. Fui passando um pingo de cola, né? Ali para poder, não precisa ser muito, é só para poder estar fazendo o cordãozinho, para ela não estar soltando e na hora de enrolar. Das pétalas vai da quantidade que cada um quer. Se você vai fazer com chocolate no meio, você pode colocar 8 pétalas assim como eu fiz. Se você quiser fazer só rosa ela para poder fazer a decoração, pode colocar quantas pétalas você quiser. Eu ia fazer todas na vermelha, mas como minha fita não ia dar, como vocês podem ver, ela está no finalzinho, então eu fiz ela na vermelha e na branca. Bom, para fazer as pétalas eu usei um cartão, pode ser cartão de qualquer tipo, cartão de crédito, né? É só para poder pegar o tamanho. Coloquei rente ao cartão e fui dando voltas. Cada volta dessa é uma pétala. Ali eu fui ajeitando, tirei o cartão e daí você corta as extremidades dele. Corta de um lado e do outro para poder estar fazendo a sua pétala. Eu vi esse buquê de rosas no canal de uma gringa e eu achei bem interessante para vir estar trazendo para Dia das Mães, né, que ia ser no domingo. E também é bom para dar no Dia dos Namorados, presente de aniversário. Fica um buquê lindo, é uma decoração muito bonita, dá para fazer arranjo para mesa. Vai da ideia de cada um. Ali eu fiz na vermelha e na branca, eu cortei as 8 pétalas, cada volta dessa é uma pétala. Aí mais à frente do vídeo eu vou mostrar mais aproximado e com mais detalhes como eu fiz cada pétala, para vocês poderem pegar certinho cada detalhe de como eu fiz. Depois eu selo as pontas que eu cortei, para ela não estar desfiando, né? E depois eu vou unindo, eu faço uma casinha e dobro novamente até a marquinha ali, até juntar as duas pontas. Eu selo para ela estar grudando, para ela não vir a soltar. Eu vou fazer esse processo com todas as pétalas. É o mesmo processo para todos. Eu vou selar as pontas para não desfiar, eu vou dobrar igual uma casinha e vou dobrar novamente. Esse processo dos dois lados. Ali você sela, eu fiz todas as brancas e agora eu vim para as vermelhas. Daqui a pouco, mais à frente, eu vou explicar com mais detalhes e mais pertinho para ficar melhor para vocês estarem entendendo como eu fiz a pétala. Para não ficar nenhuma dúvida na hora de vocês estarem fazendo o buquê de vocês. Bom, pessoal, basicamente para as pétalas
Você vai precisar de um cartãozinho, pode ser qualquer cartão. Tô usando esse aqui da Unimed, que eu não uso mais ele. Pode ser um cartão de crédito, tanto faz que você vai usar. Pelo menos assim, você consegue fazer a pétala. Vou fazer aqui com essa fita aqui. O tamanho do cartão será o tamanho da pétala. Então, é assim, cada volta é uma pétala. Vou colocar rente aqui na pontinha. E vai dando voltas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí a gente vai cortar aqui. Eu gosto de retirar o cartão e cortar as extremidades. Cortar aqui, ó. Corto na parte de cima e corto do outro lado também. Eles vão ficar assim. Aí você sela as pontinhas para elas não virem a desfiar. Do outro lado, você vai vir até a metade, com a pontinha até a metade. Assim. Assim. E essa pontinha vai vir até a outra metade aqui. E daí a gente vai selar elas para elas poderem ficar paradinhas no lugar. Vai ficar assim. Do outro lado a mesma coisa. Vai vir até a metade. E vai unir ali. E a pétala vai ficar assim. Aí, quando você for para unir elas, você vai virar, vai passar um fio de cola aqui na lateral e vai colando uma em cima da outra. Aí, depois você passa a cola rente na parte de baixo, vem com um palito ou qualquer outra coisa e depois vai enrolando ela para ela dar o formato de rosa. E daí, cheia, ela vai ficar parecendo uma rosa. Bom, depois de prontas, elas vão ficar assim, ó. Aí você faz o processo com todas elas. Se você vai fazer com um doce no meio, tipo que nem eu fiz com bombom ou um outro tipo, colocar poucas pétalas fica bom. Eu coloquei 8 pétalas em cada rosa, porque como eu ia com o bombom no meio, para não ficar muito grande. Agora, se você vai fazer só a rosa, aí sempre é bom colocar mais pétalas para ela ficar bem cheinha e não ficar uma rosa pequenininha, fraquinha. Mas as pétalas são assim. Aí depois, você vem basicamente e vem colando com um pinguinho de cola na lateral. E vai unindo as pontas delas assim. Aqui soltou. Vamos colando.
E ela vai ficar esse cordãozinho. Vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi feito 8 pétalas. Cada volta que você der no cartãozinho é uma pétala. Então, eu vou só tentar enrolar ela só pra ver como é que ela vai ficar. Se você vai fazer, como eu disse, com um doce no meio, pode ser pouca pétala. Se for fazer só a rosa, daí você coloca mais pétalas. Na hora de você dobrar, enrolar ela, nunca desse lado, porque quando você for enrolar, vai aparecer essa parte de trás. É sempre esta parte aqui que você vai enrolar. Então, como eu não vou colar, eu vou só fazer uma demonstração. Você vai passar o fio de cola rente aqui, vai colar o palito e daí vai vir e vai enrolando. Vai vir enrolando. Deixa eu soltar aqui. E vai ficar assim. Quanto mais pétala fazer, maior ela vai ficar, mais bonitinha ela vai ficar. E ela vai ficando assim. Isso aqui é só uma demonstração pra vocês verem como é que eu fiz as rosinhas do vídeo. Ó, fica muito lindo. E eu gostei bastante. E o bom dessa rosa, quando a gente faz com chocolate no meio, dá pra dar, né? Como eu fiz pro Dia das Mães, dá pra ser pro Dia dos Namorados. Pro Dia dos Namorados, dá pra dar como um presente de aniversário. Quer presentear alguém, né? Sem ser uma data especial, também dá. É muito interessante essa parte do buquê, né? Que é uma coisa assim, que não é uma flor que vai murchar. E é uma coisa que vai ficar linda, vai ficar muito fofa. E ali no meio vai ter alguma coisa, um chocolate, ou, né, se você quiser fazer um buquê de maquiagem também dá. É super interessante. Então, era isso aí. Nossa rosa fica assim. Bom, depois de ter explicado passo a passo e com detalhes como faz a pétala, agora eu vou vir terminar o processo. Como eu já tinha gravado esse vídeo, né, no sábado, eu já estava pronto, então eu não quis gravar um vídeo novamente com passo a passo, porque pra mim não é muita vantagem fazer novamente um buquê, né, porque é uma coisa que pra agora, no momento, não vai sair, então não compensa eu gastar, né, fazendo um buquê pra poder fazer a videoaula aqui no canal pra vocês e acabar ficando uma coisa parada e às vezes acabar nem saindo agora no momento. Então eu decidi já trazer o vídeo que já tinha ali, que eu tinha feito, gravado, né? Tô narrando, não gosto muito de narrar assim vídeo gravado para o YouTube, eu gosto de gravar e ensinando, que fica melhor, mas é o que temos pro momento. Ali eu fiz com 8 pétalas na vermelha, 8 pétalas na mesclada e 8 pétalas na branca. Eu dei uma adiantadinha no vídeo pra ficar um pouco mais rápido e não ficar muito longo. Só o vídeo deu 1 hora gravando, né? Porque o processo ele foi bem longo e um pouco demorado. Depois que eu terminei ali, eu fiz as 3 brancas, as 3 vermelhas e as 3 mescladas. Ficou muito bonita e eu gostei bastante na fita de cetim, porque ela dá um brilho e fica uma rosa linda, magnífica. Eu queria ter feito todas na vermelha, mas não ia dar para fazer na vermelha, porque a minha fita não ia dar. O máximo que deu para fazer foi 3 cordão. E então eu decidi fazer ela na branca, na vermelha e na mesclada. Depois eu peguei os palitos de espetinho. Eu peguei 9, que era a quantidade que eu ia fazer, 9 rosas,
Peguei ali os palitos, aí eu vou cortar as pontas dele pra poder não tá vindo a machucar, arranhar, espetar, né, mais pra frente. E também é uma coisa assim de se fazer, né, pra não tá machucando. Se você vai fazer um buquê pra um cliente, né, e acabar vindo machucar o cliente reclamar sobre, né, a ponta do palito. Então é bom sempre se atentar a isso. Eu fiz isso com todos, eu cortei todos do mesmo tamanho, retirando aquela ponta. Depois eu vou vir com meus copinhos de brigadeiro. Se você quiser, nessas casas de festas tem aqueles copinhos prontos para você ir colocar no palito, ou aquelas forminhas que elas vêm com tampinha, também dá, vai da escolha de cada um. Eu escolhi fazer com as forminhas para poder fazer uma base, porque o meu orçamento não era muito grande para poder estar fazendo esse buquê, então eu optei pelas forminhas de brigadeiro que seriam mais baratas para mim poder estar fazendo o meu buquê. Ali eu usei 3 em cada uma para tentar deixar o máximo firminho possível. Daí depois eu vim com a cola quente. Eu coloquei só um pinguinho, mas só um pinguinho ela não ia ficar bem firminha. Então depois eu coloquei mais cola quente para ela ficar bem firminha e o palito não vir a cair o bombom na hora que estiver pronto. Eu fiz esse processo com todos. Eu coloquei 3 copinhos em cada palitinho, mas conforme eu fui abrindo os copinhos depois, eles se soltaram. Então eu tive que vir com a cola quente, colar forminha por forminha, para ela ficar bem resistente e ficar uma base na qual ela fosse suportar o bombom, porque o bombom ia ser pesado, então ela não ia aguentar. Ali eu coloquei em cima da mesa elas deitadinhas, mas como a cola ainda não estava bem, não tinha esfriado ainda, ela foi dobrando os copinhos. Então eu peguei, depois que eu vi que ela estava, né, entortando os copinhos ali, eu decidi colocar elas de pezinha numa base, para que elas não viessem a estar entortando os copinhos, porque se elas esfriassem, os copinhos iam ficar torto e não ia ficar legal, né? E depois para consertar, fosse arrancar e rasgar, então não é legal. Então eu peguei e coloquei numa base para que até elas esfriassem, elas ficassem certinhas e retinhas. Ali eu fiz o processo, fui colando uma a uma. Aí depois que eu terminei de fazer isso com todas, eu reforcei a cola embaixo para que ela ficasse bem firminha e não viesse a soltar. Depois eu comprei o bombom, minha preferência foi o ouro branco. Se você quiser qualquer outro tipo de bombom, né, vai da sua escolha, né? Mas dependendo do bombom ou do chocolate que você for colocar em seu buquê, o preço vai aumentar. Então, conforme você colocar mais coisas no seu buquê, um chocolate mais caro, o seu buquê vai ficar mais caro. Eu fui colando todas as pontinhas para poder, eu queria deixá-las bem redondinhas para que elas servissem nas forminhas. Algumas ficaram bem certinhas, redondinhas, só que outras tinham ar dentro, então elas ficaram estufadinhas. Eu fui colando fitinha por fitinha, só que daí eu vi que ia dar muito trabalho. Então eu recortei um pedaço grande do durex e fui colando, porque ia demorar demais. Aqui, quando eu tava gravando, já era de noite e eu tava meio que correndo contra o tempo, porque como era uma surpresa pro Dia das Mães, eu tava cuidando do horário que minha mãe ia chegar e ao mesmo tempo eu tava gravando, né? Porque eu sabia que ela ia vir aqui no meu quarto e ia acabar vendo a surpresa e ia acabar com, né, a surpresa que a gente ia fazer no domingo. Depois que eu enrolei ali os bombons para eles ficarem redondinhos, eu vim colando eles na base. A base já estava fria, já tinha esfriado, estava bem firminha. Eu fui colocando os bombons, fui ajeitando ali para ver como é que eles iam ficar. De primeira eu ia colocar durex. Só que daí eu desisti. Eu falei assim, vou colocar
cola quente, porque ela vai ficar mais firme, não vai ocorrer de na hora que for entregar o buquê os bombons caírem, né, e não ficar legal. Isso também, se for para um cliente, também não é legal, né? Imagina você entregar um buquê ali mal feito e os bombons caírem, então, né, acaba que não dá credibilidade pro seu trabalho. Eu decidi colar com cola quente. Ficou bem firme, ficou bem preso. Eu não vi problema. Depois minha mãe arrancou normalmente, ficou fácil para tirar e depois eu só corta a embalagem para poder pegar o bombom. Eu fiz esse mesmo processo uma a uma. Como eu disse anteriormente, conforme eu fui abrindo para colocar os bombons, as forminhas foram soltando uma da outra. Então o que eu fiz? Eu peguei e passei cola na base de cada forminha, colei uma na outra para que elas ficassem mais firminhas ainda. Eu fiz esse processo também com todas e depois de prontas, elas aí nem estavam acabadas e eu já estava gostando do processo de como estava ficando. Olha que legal que estava ficando. Já gostei bastante. Depois eu peguei e vim para colocar as pétalas. Essa parte de fazer o buquê eu gostei bastante. Foi uma experiência muito legal. Eu nunca tinha feito um buquê para dar de presente. Foi a primeira experiência, eu gostei bastante. E quero estar vindo a fazer mais buquês, mais coisas. Porque é uma coisa legal para se dar de presente, né? E não é uma coisa assim que você só dá no Dia das Mães, né? É Dia dos Namorados, aniversário, é um presente, enfim, é uma coisa, fica muito linda, é muito elegante, muito fofa, eu gostei bastante. Depois eu vim passando cola na base dela, bem rente, e vim colando nas forminhas, não pode ser no bombom, porque senão na hora que for retirar o bombom, as pétalas vai soltar todas. Então eu vim colando diretamente nas forminhas. Eu venho passando a cola quente e venho enrolando para que ela dê a forma de rosa. Ali fui passando cola quente aos poucos e fui colando para ver se ia ficar certinho. Eu também fiz esse processo com todas, com as 9 rosinhas. Se você quiser colocar mais pétalas, vai do gosto da pessoa. Eu quis colocar só 8 para não ficar um buquê muito grande e também não usar muita fita, senão, né, gasta muita fita e depois vai fora e eu não ia ter para poder estar vindo gravar os vídeos para vocês, né, que minhas fitas estão acabando. Mas a gente faz o que pode, né? Ali eu usei poucas, mas se você quiser colocar bastante, né, você pergunta pro seu cliente se ele quer, né, que seja uma rosa grande, rosa pequena, vai da quantidade e também do valor. Quanto mais a rosa mais cheia ficar, mais cara ela vai ficar. Aí que linda que ela ficou. Nessa na vermelha ficou maravilhosa. Pena que minha fita não deu pra fazer todas na vermelha, então eu optei por fazer assim, mescladinho. Aqui eu já tava quase terminando, faltava só mais algumas. Terminei de passar cola quente, enrolar, eu dei uma ajeitadinha nelas. E as 3 ficam assim, a branca, a vermelha e a mesclada. Se quiser fazer o buquê só com as rosas assim, também dá. Eu quis colocar um papel seda embaixo de cada rosa, então eu fui lá, cortei um pedaço de 13 centímetros por 13 centímetros para dar um detalhe embaixo da rosa, para que tipo ela ficasse cheinha o buquê e não ficasse falhada ali. Ficou bem legal. Se você quiser colocar a folha de seda, pode colocar a folha de seda. Se não quiser colocar, não precisa colocar, vai do gosto de cada um. Você pode estar colocando aquela organza, né? Organza, ou tem outro nome que eu não lembro agora, né? Para poder estar decorando. Se quiser colocar folhas, vai do gosto de cada um que fizer o buquê. E também, né, do bolso de cada um, porque quanto mais itens você adicionar, mais caro vai ficar. Eu fiz uma dobradura ali, dobrei de vários lados para poder achar o meio da nossa folha para não ficar torta, e depois eu coloquei a rosa no meio.
Para mim fazer esse buquê eu gastei em torno de uns 32 a 35 reais. Eu tava vendo aqui aonde eu moro, esse buquê, né, de chocolate sai em torno de 60 a 75 reais. Então, quanto mais coisas você adicionar no seu buquê, né, chocolate, mais fita, colocar folha, colocar aquelas mini florzinhas para decoração, papel, vai ficar mais caro e você vai ter que vender mais caro. Aí vai do gosto de cada um, como eu sempre digo. Você escolhe o que melhor te convém. Eu preferi, como era só para fazer só uma surpresa, eu preferi fazer assim, só com a folha de seda. Eu coloquei em cada rosa para não ficar os meios faltando, falhado. E ela amou de qualquer forma, ficou lindo o buquê. Ela amou bastante a surpresa, ela ficou muito emocionada. Até eu me emocionei com a emoção dela e foi uma experiência muito legal. Ficou um buquê muito lindo e também como primeira experiência em fazer um buquê eu gostei bastante. No próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo, né? Eu fiz um vídeo entregando o buquê para ela. Se vocês quiserem, né, ver, deixa nos comentários, que daí eu trago para vocês, né, eu entregando o buquê para ela e ela se emocionando, porque a ideia do buquê foi do meu irmão, ele queria dar um buquê para ela, então eu tive a ideia de fazer um buquê de rosas de cetim e ele fez uma cartinha para ela e a gente entregou e ela ficou super emocionada. Depois de pronta, ali eu fui intercalando elas, né, uma mesclada, uma vermelha e uma branca, para que elas ficassem cada uma em um lado, né, e não ficasse uma flor repetida da outra juntinha. Fui ajeitando. Depois que eu ajeitei elas ali, eu amarrei uma fita na base delas para poder ajuntar. E na hora de estar vindo a colocar ela num papel seda ali para poder estar terminando, ela não vinha desmontar. Se você quiser colocar uma fita, também dá. Dá para segurar um elástico ali, dá para colocar. Eu coloquei uma fita para ficar mais delicado. Aquelas pontinhas que eles ficam ali embaixo, se você quiser estar cortando e colocando alguma coisa também para não vir a machucar, também dá. Ali eu ajeitei, dei uma ajeitadinha para poder vir amarrar depois com a fita. E se você já tá gostando desse vídeo, se gostou, já deixa seu like, que isso ajuda demais. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Não esquece de ativar o sininho para poder estar recebendo o nosso conteúdo, porque se não ativar, o YouTube não entrega o nosso conteúdo. E também isso ajuda demais o canal, ajuda a gente a crescer e tá vindo a trazer mais novidades, mais dicas, né, cada dia mais aqui no canal. Então, espero que tenham gostado. Depois o buquê ficou assim. Agora eu vou vir para a parte final, que é a parte da decoração com o papel de seda. Coloquei ele no cantinho para poder vir dobrar. Eu dobrei tipo uma casinha na parte de baixo, para poder colocar o buquê no meio, para dar um efeito ali de buquê mesmo. Eu nunca tinha feito embalado um buquê, né? Não sei se estava certo. Quem já trabalha com isso, me diga aí se tá certo, porque eu não sei se tá certinho assim. Eu meio que vi de relance o vídeo e pensei em embalar assim. Na minha opinião, ficou bom, né? Mas vai de cada um, como vai embalar, como vai dar esse presente e o papel que você vai estar embalando. Ali eu arrumei. Na parte de baixo eu vi que tinha ficado um pouco alto, então eu peguei com meu alicate e cortei algumas pontas para poder fechar o papel, porque ele não ia fechar
e ele ia acabar rasgando ali na parte de baixo. Eu amarrei uma fita só de suporte, mas depois eu mudei a fita, eu coloquei uma fita rosinha para dar um charme, porque como o papel já era branco e as folhinhas nos bombons já eram branco, um laço branco ia ficar muito apagado, então eu decidi colocar esse lacinho rosinha e depois eu vou estar trocando. Isso aí eu coloquei só para poder me auxiliar, para eu poder estar terminando a parte de baixo. Dei um nozinho ali, depois a parte de baixo eu vim estar colando ela, passei uma colinha para poder fechar, não ficar aparecendo as madeirinhas do palitinho de espetinho. Ali eu dei minha enroladinha e colei com a cola quente, dei só um pinguinho, e depois eu dei mais ajeitada, vim com a fitinha que eu mencionei. Os últimos retoques. E o buquê ficou assim. Olha que lindo que ele ficou. Eu gostei bastante, foi uma experiência muito boa. Espero estar vindo a fazer mais desses buquês, né, para encomendas. Eu gostei bastante, espero que você também tenha gostado. Então até a próxima aula, pessoal. Tchau!